2023 terminou, ou quase terminou, e o que você fez? Lembrando as musiquinhas típicas de Natal, estamos aqui para uma retrospectiva desse ano e também para falar das fortes tendências para 2024. Então fique comigo até o final, que inclusive eu vou dar um spoiler de como é que foi 2023 aí na nossa audiência. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. 2023 foi um ano espetacular, de muitos projetos e de muito conteúdo aqui no nosso canal, tanta diversidade de temas que passaram por aqui, e eu queria começar esse episódio agradecendo a todos vocês, a todos os nossos ouvintes, aqueles que assistem nossos episódios no YouTube, que escutam no Spotify, no Apple Podcasts, que compartilham com seus times, que colocam lá os comentários em cada episódio, enfim, todos aqueles que estiveram juntos conosco aqui em 2023, e especialmente aos membros que mantêm esse canal rodando aqui através da contribuição mensal aqui através do Catarse. Então, se você ainda não se filiou, não é membro do nosso canal, temos planos ali a partir de R$5 por mês, e isso faz muita diferença aqui para o nosso dia a dia do Capital Projects Podcast. Nesse ano, falando de retrospectiva, no Spotify, o Capital Projects Podcast cresceu 70% comparado com 2022. Então, realmente é incrível a gente ver a repercussão do canal. Nós ficamos várias vezes, mais uma vez, no top 10, no top 10 da Apple Podcasts, na categoria gestão. É muito bacana receber o feedback de vocês e ver que, de fato, o conteúdo está trazendo valor numa comunidade tão importante de profissionais aqui no nosso país. E se você ficar até o final, eu vou já adiantar um spoiler aqui, que eu vou falar lá no final, que quais foram os episódios que foram mais reproduzidos ao longo desse ano. Eu prometi lá no Instagram, não deu tempo de postar, então eu trouxe aqui para o episódio para ficar aqui para vocês. Então, acompanhe até o final, que vocês vão ficar sabendo. E esse ano teve muitas novidades, teve o lançamento aí do novo curso GPI FEL, um material trabalhado por um ano para ser lançado, com muito conteúdo, com uma qualidade assim espetacular, que ficou realmente muito bacana. Os profissionais já estão terminando o curso, aqueles que se inscreveram lá em setembro, e agora nós temos novidades, porque nós temos no começo de 2024, aí, em janeiro, a primeira turma do GPI FEL de janeiro. Contabilizando todas as turmas aí ao longo desses anos, trabalhando com a metodologia FEL, estudando muito o assunto, já foram 42 turmas e pelo menos 1.326 profissionais treinados. Isso eu não perdi a conta. Acho que tem umas 2 ou 3 turmas aí que eu não contabilizei. Então não deixe para depois. Venha fazer parte desse grupo. Em 2024, agora em janeiro, na segunda quinzena, a gente abre a primeira turma. Seja mais um desses 1.326 profissionais aí, para mais que já foram treinados na metodologia FEL. Eu tive a sorte de já dar esse treinamento em 8 países diferentes, e nessa última turma agora do GPI nós tivemos alunos do Canadá, tivemos aluno na Europa, então é muito interessante porque também com o online agora você tem aí várias possibilidades de acompanhar o conteúdo. Bom, falando de final de ano, é impossível a gente não se pegar fazendo reflexões, então eu queria que você refletisse aqui comigo. Como é que foi o desempenho dos seus projetos durante esse ano? Como é que foram os resultados? Será que estão dentro daquilo que você esperava? Será que poderiam ter sido melhores? Que melhorias você implantou na sua rotina, na sua empresa, nos seus projetos ou com a sua equipe? Como é que você mudou a sua forma de trabalhar? O que você esperava lá no comecinho do ano, com aquelas promessas de sempre, e onde é que você chegou agora no final desse ano? É sempre bom lembrar, porque essas melhorias, esses desejos, esses ajustes são projetos. São projetos, como qualquer outro. Então, se você quer ter melhoria nos seus projetos, não tenha uma lista de desejos, tenha um portfólio de projetos. Porque se você não tem maneira de fazer e não tem uma data definida para alcançar esse objetivo, continua sendo um desejo, continua sendo um sonho. Sem planejamento, nada sai do papel. Então, para que a melhoria aconteça de fato, a gente precisa colocar os projetos para rodar, não é mesmo? Então, não esqueça que você agora, para 2024, está fazendo a sua lista, seu portfólio de desenvolvimento e não só uma lista de desejos, não é mesmo? Por isso que eu comentei que em
janeiro agora a gente já começa com o GPI e FEL. Então está na hora de tirar esse sonho do papel e fazer acontecer. Mas falando de 2023 no Capital Projects Podcast, fica difícil destacar os assuntos mais abordados ou que apareceram de várias formas assim em episódios diferentes para mostrar uma tendência de mercado, uma importância daquele assunto. Mas eu fui pesquisando, voltei lá na lista desde janeiro desse ano, pegando um por um dos episódios, eu consegui destacar aqui 3 grandes temas que passaram pelo nosso canal ao longo desse ano e que mostram a relevância desses 3 temas para o nosso dia a dia e para os nossos projetos. Então, eu quero trazer esses 3 para vocês e quero falar também do que eu estou enxergando para 2024 em termos de tendência, ok? Bom, o primeiro ponto não podia ser diferente. 2023 começou de uma maneira mais forte uma grande revolução em todas as indústrias, em todos os mercados, com o advento da inteligência artificial. A essa altura do campeonato, você deve estar um pouco cansado de ouvir tanto esse tema, mas a questão é o seguinte: nós estamos só no começo. Só no começo. A gente começou o ano falando do advento do ChatGPT, que foi lançado no fim de 2022, e a gente viu aí como isso passou a aparecer nas manchetes, nas discussões, inclusive nos níveis executivos, de como é que nós vamos lidar com essa tecnologia. Então, o mundo inteiro passou a usar as ferramentas de inteligência artificial e ficou muito claro que muita coisa vai mudar. O que a gente não sabia lá no começo do ano era a velocidade com que isso ia acontecer, com que isso ia evoluir. E o que a gente pode ver agora em retrospectiva é que o que aconteceu de lá para cá realmente aconteceu numa velocidade assustadora. Foi muito mais intenso e mais rápido do que a gente poderia imaginar. Então, vocês vejam bem, a gente teve, eu com o Finoc, nós fizemos vários cursos, 13 turmas de inteligência artificial para projetos, e só não fizemos mais por questão de agenda, por questão de calendário. Já temos turma marcada agora para janeiro, para o Canadá, e é um tema que dominou, como eu falei, as manchetes aí em todos os lados. E começaram a sair os vários aplicativos, plugins, etc., numa velocidade impressionante. Então, hoje você consegue conversar com PDF, você consegue fazer aquelas famosas imagens, você consegue pedir para ele codificar para você, você consegue pedir para que ele faça pesquisas acadêmicas e científicas, que era um ponto que lá no começo, quando surgiu o ChatGPT especificamente, tinha muita crítica dizendo assim, mas é um modelo que inventa informação e tal. Claro, ele é um modelo de linguagem feito para te criar, né? Criar textos a partir dos comandos que você passa. Mas com pouco tempo já começaram a sair aplicações específicas que vão utilizar essa tecnologia dos grandes modelos de linguagem para fazer tarefas técnicas específicas. Então hoje isso já não é problema, já tem várias empresas utilizando isso no dia a dia. A gente falou aqui lá no começo do ano aquela entrevista com o Antônio Fácio da Orça Fácil, onde já estão fazendo aplicações de inteligência artificial para checar consistência de orçamento e aprendizado de máquina em relação ao histórico de orçamentos. Com o Cícero Salaberry lá da Construflow, falando de como acessar bases de dados de informação, de técnicas construtivas que na obra podem ser acessadas através de WhatsApp, com informações que são confiáveis, tecnicamente comprovadas, né, com uma base controlada. Falamos com o Thiago Dantas sobre a especificação de um traçado de uma ferrovia de mais de 1.000 quilômetros que foi feito em apenas 4 meses por conta do uso da inteligência artificial. E a gente não pode deixar de destacar o episódio 115, que eu gravei com o mestre Finóquio aqui, falando das aplicações previstas para a inteligência artificial na gestão de projetos que já são realidade. E ele foi muito claro naquele momento, quando a gente gravou, ainda tinha muita discussão do que a inteligência artificial pode fazer, não pode fazer, e isso continua hoje e vai continuar pelos próximos anos. Mas ele foi muito claro. Vocês conhecem o Finóquio, né? Ele é muito transparente, ele falou assim, estão falando que a inteligência artificial vai tirar empregos de profissionais. E eu estou dizendo aqui para vocês, isso é verdade, isso vai acontecer. E você não vai perder o emprego para a máquina, não nesse momento, pelo menos. Você vai perder para alguém que saiba usar a máquina melhor que você. Então, se a tecnologia já era uma necessidade dentro do nosso dia a dia, agora com a inteligência artificial realmente está muito rápido a chance da gente ficar para trás, né? Já temos profissionais que já criaram suas próprias ferramentas, seus próprios chats, e tudo isso com base no autoestudo, basicamente, né? Buscando tutoriais, informações na internet e tudo mais, e construindo, botando a mão na massa de fato, fazendo acontecer. Então,
Nesse ponto especificamente, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, assistindo, está ouvindo, deve estar se pensando, né? Pensando aí o que eu posso fazer, o que eu fiz esse ano em relação a isso. Porque, gente, o gap ele está aumentando cada vez mais rápido. Mesmo para quem está olhando com muita atenção, estudando, vendo o que está saindo, com essa quantidade de novas aplicações dos últimos meses, é impossível você manter-se atualizado em relação a todas as possibilidades, porque a gente ainda não sabe nem o que o ChatGPT na versão 4 é capaz de fazer, e já estão saindo melhorias em cima de melhorias, cada vez deixando a ferramenta cada vez melhor, e os concorrentes também aí se mexendo. Então, se você ainda não começou, já está tarde, mas ainda dá tempo, então não deixe de estudar seriamente inteligência artificial no seu projeto. Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI FEL de 2024, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos, projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais, que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI FEL. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. Além disso, a gente falou muito aqui no canal do uso do BIM, a importância da gente criar bases confiáveis de projetos, desde a fase de design, ter um modelo de fato que seja completo em informação para que você possa fazer melhor uso de todas as outras tecnologias. Falamos aqui de robótica, falamos de automação, ou seja, a tecnologia veio para ficar no nosso dia a dia. A gente até falou com o Lúcio Soibelman, brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e que tem trabalhado inclusive até com a NASA, e ele falou, né, nós temos a dificuldade de pensar em tecnologia embarcada para a construção e na infraestrutura. Nós compramos carros de 40 mil, 50 mil, 70, 100 mil reais que vêm com vários sensores e na hora de construir uma casa de 1 milhão, a gente não pensa na tecnologia. Então, isso, né, rapidamente vai ser incorporado também dentro de vários tipos de projetos e a gente precisa de profissionais que estejam preparados para isso. Então, tecnologia, principalmente falando de inteligência artificial, é o ponto que eu queria deixar para vocês como primeiro destaque desse ano aqui de 2023 do Capital Projects Podcast. Tá ok? Vamos lá. O segundo ponto é a necessidade, envolve vários fatores, mas é a necessidade da gente trabalhar os projetos com disciplina. Disciplina na aplicação do capital. Falamos muito sobre como os projetos mais bem definidos são essenciais para executar a estratégia das organizações. Eu não consigo ter um investimento previsível, seguro, com qualidade, se ele não for bem definido. Para as empresas prosperarem no mercado, os projetos são essenciais. Toda empresa é uma empresa de projetos. Eu tenho certeza que você, se você trabalha numa empresa de operações ou de manufatura, já ouviu falar que, não, nós não somos construtora, nós não somos empresas de projeto. Sim, vocês são empresas de projeto. Porque na Project Economy, lembra, nós trouxemos lá o Antônio Neto Rodrigues, que falou da economia de projetos no mundo, que a gente só consegue mudar, só consegue melhorar através de projetos. Como é que eu lanço um novo produto? Como é que eu melhoro a minha eficiência operacional? Como é que eu melhoro a minha margem? Como é que eu reduzo o desperdício? Como é que eu melhoro a segurança se não for através de projetos? Então isso apareceu várias vezes aqui, e nós falamos de disciplina, falamos de portfólio. Eu lembro bem aqui do episódio com a Clarice Alves, que nós falamos das avaliações econômicas que estão otimistas demais em relação aos projetos, sem levar em consideração dados de projetos anteriores, muitas vezes, com análises de sensibilidade muito otimistas. Falamos com o Osmond Coelho sobre os desafios do pré-sal, né? Uma necessidade de definir bem uma carteira gigantesca de projetos que ainda está em execução e vai continuar aí por algumas décadas, da necessidade da maturidade organizacional na gestão de projetos. Falamos sobre isso com o Wagner Maxen, falamos também com o Rafael Albergarias e tivemos um episódio super, super especial aqui, o número 128, gravado com o professor Bent Fluvier, lá da Universidade de Oxford, do Centro de Estudo de Megaprojetos, em que ele falou sobre o best-seller How Big Things Get Done, como grandes projetos são feitos, escrito junto com o Dan Gardner, e foi uma entrevista
fantástico, assim, né? Muito difícil de conseguir conciliar a agenda com ele. Para vocês terem ideia, agora fechando o ano de 2023, em vários rankings literários, esse livro aparece ali entre os melhores e os recomendados. Lembrando que é um livro que fala sobre projetos, sobre gestão de projetos. Ele concorreu na final lá do Financial Times para livro do ano, com o livro do Elon Musk, com outro agora, me desculpe que eu não vou lembrar quem ganhou, mas entre os 5 melhores livros do ano globalmente, e é um livro de projetos. Olha que avanço. Lembra? Faça o link com o Project Economy que a gente acabou de falar. Por que é tão importante a gente entender os resultados dos nossos projetos e saber como melhorar? Então, se eu não me engano, acho que foi a única participação dele para um veículo brasileiro após o lançamento desse livro, que me deixa muito honrado de poder trazer isso para vocês. E se vocês não acompanharam, vão lá no Spotify e no YouTube, ele está legendado, vocês podem assistir, né? Ele, o original em inglês, legendado. Então, muito, muito especial para vocês aí. E uma coisa que chamou muita atenção das informações que ele trouxe, que estão lá no livro também, né? Que a taxa de fracasso dos projetos que ele tem na base de dados dele, que pega dezenas de milhares de projetos no mundo todo, é de 99,5%. Ou seja, só 0,5% atinge tudo aquilo que prometeu. Falar de fracasso talvez acho que é um pouco forte demais, mas qual que foi o ponto que ele colocou, né? Não dessa forma. Ele colocou assim, que projetos que são entregues no prazo, no custo, e que entregam todos os benefícios que foram planejados, aí nós estamos falando de 0,5%. Então, olha só o ambiente de risco que nós vivemos e como é importante a gente ter a disciplina na aplicação desse capital. E lembra qual foi o maior risco que ele comentou? Eu até fiz um corte, né? Soltei lá no Instagram, soltei no YouTube. Ele fala lá no final, né? Quando eu pedi as famosas dicas, né? Que dicas você deixa para nossa audiência? A primeira coisa que ele falou assim: Your biggest risk is you. O seu maior risco é você mesmo. O seu maior risco é você mesmo. Então, assim, está nas nossas mãos mudar o destino desses projetos. Os fatores de fracasso, eles são muito mais internos do que externos. Eu gravei um episódio sobre isso também, né? Então, a disciplina é muito importante. E, assim como eu tinha prometido lá atrás, muito em breve a cópia física vai estar disponível desse livro em português. Ela já está na gráfica. Eu conversei com o pessoal da Citadel, que é a editora que representa esse livro aqui no Brasil. Ele vai sair com o título Como Fazer Grandes Coisas. A versão no Kindle já está disponível, então para quem estava esperando sair a versão em português, agora é a hora. Uma boa leitura de final de ano aí para se preparar bem para 2024. Certo? Vamos então para o terceiro ponto e último que eu quero destacar aqui, mas lembre de ficar até o final. Eu vou comentar para vocês sobre os episódios mais ouvidos aqui e vou comentar sobre as tendências que eu estou vendo para o ano que vem. O terceiro ponto que eu queria comentar é da importância dos power skills e da estratégia organizacional. Ou seja, primeiro, como profissional, como eu consigo me desenvolver bem para usar as power skills ou as soft skills, e isso aliado à maneira com que as empresas também precisam se organizar melhor para gerir seus projetos. Então, quando eu tenho essa combinação de ter uma estrutura organizacional mais bem preparada para uma carteira de projetos, somado a profissionais que conseguem entender as nuances, as diferenças do ambiente e agir de acordo, você tem realmente a junção de fatores de sucesso para conseguir fazer projetos em ambientes desafiadores, em conseguir construir grandes times e alcançar grandes resultados. Então, esse ponto, né, somando esse grande bucket aí, essa grande cesta de informações, a gente falou sobre gestão de conflitos e comunicação e negociação com o Leonardo Fabel. Foi muito legal. Tive muitos feedbacks desse episódio específico. Né? Falamos de agilidade na gestão de portfólio com a Miriam Moura e também num especial aí com a Débora Zapata junto com a Isabela Gaino. Falamos de times robustos, da importância de ter uma estrutura organizacional que permita com que os projetos sejam bem feitos, da implantação do FEL, agora mais recentemente com a Natália Bastos, colocando os desafios que a empresa tinha, como é que está sendo essa transição e os resultados estão sendo colhidos. E falamos de contratos colaborativos agora também, em novembro, com o Vitor Velli, que é um tema super, super demandado, né? Como é que a gente quebra um pouco essa relação, perde e ganha de contratos em projetos. Então ele trouxe insights muito valiosos, foi muito legal. Meus amigos, e os grandes eventos estão de volta. Nos dias 7 e 8 de março de 2024, nós teremos em São Paulo a Project Controls Expo, lá no Frei Caneca, um grande evento com mais de 40 palestrantes. Teremos salas temáticas falando sobre megaprojetos,
sobre estudos de caso, project controls. Então é um evento de fato imperdível. A Expo é um dos maiores eventos do mundo do setor e essa é a primeira vez que ela está vindo para o Brasil. Eu estarei lá em uma palestra sobre FEL para megaprojetos e o Capital Projects Podcast tem orgulho de ser patrocinador mídia desse grande evento. Então não perca tempo, os últimos eventos voltados a projetos aí desse último ano têm todos ficado esgotados muito antes do dia da abertura, então não perca tempo, acesse o link aqui na descrição desse episódio e eu vejo você na Project Controls Expo 2024 em São Paulo. E falando em Power Skills, eu não posso deixar de falar da entrevista com a Amir Klink, que foi um grande marco para o nosso canal na comemoração de 2 anos do Capital Projects Podcast, eu poder gravar a conversa com ele lá em São Paulo, presencialmente, né? Para mim foi algo assim espetacular. Eu comentei, acho que no artigo que eu escrevi no LinkedIn, e quero destacar aqui de novo, né? Quando a gente fala de projetos e essas resoluções de ano novo que a gente coloca para frente, mas não coloca no papel, quando o canal surgiu e eu comecei a gravar os primeiros episódios, eu resolvi fazer uma lista, né, um brainstorming sobre potenciais candidatos a entrevistados aqui. Então, eu, pelo fato do relacionamento com o PMI e ter participado de vários capítulos aí do PMI no Brasil, em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, e ter passado por congressos e apresentado aí até fora do Brasil, eu já tinha alguns nomes, né, vários nomes que eu queria trazer para o canal. E aí eu pensei assim, eu vou no espaço que eu usava de home office aqui na época, estávamos ali fechando um ano de pandemia, do início, vamos dizer assim, da pandemia no Brasil, quando fechou tudo. Eu comecei a colocar post-its numa porta, atrás de uma porta, com os nomes de pessoas que eu queria trazer para o canal. E o primeiro post-it que eu coloquei na porta, estava lá o nome do Amir Klink. Então procure o artigo lá no LinkedIn, vá lá no meu perfil, vá lá em artigos, tem uma foto desse post-it lá. E eu coloquei ali, e porque eu sempre fui muito fã dele, assim, li os livros, né, acompanhava as entrevistas, vi ele em 2 congressos do PMI, então queria muito trazer para ter esse casamento, né, de como que é o mindset de alguém que se prepara para fazer uma expedição muitas vezes inédita, como as que ele fez, e como é que, em termos de gestão de projetos, como é que você planeja isso, como é que você busca informação, como é que você reage aos riscos que vão acontecer, principalmente quando a tua vida está em jogo. E não tinha a maneira de conseguir chegar nele, né, para fazer o convite e tudo mais. Isso foi passando até que chegou no começo desse ano. Falei, não, agora tem que sair para comemorar 2 anos e deu super certo para mim. Foi um grande prazer gravar com ele e realmente aprender, ter a chance de aprender cada vez mais aí com o Amir. Um outro episódio falando bem de Power Skills que a gente tem agora no canal mais recente foi com o Alexandre Lins falando como é que é o planejamento e execução de um mega show musical aí, falando do show da Ivete Sangalo no Madison Square Garden e essa questão de trabalhar com equipes multidisciplinares e como é que foi na carreira dele evoluir, né? Ele se formou em engenharia, começou a trabalhar em engenharia, já era músico e aí deixou a engenharia para se dedicar à música e virou músico, depois produtor, diretor, né, produtor musical, diretor artístico e já produziu dezenas e dezenas de discos de sucesso aí, vários mega shows. Então foi muito bacana poder trazer também esse olhar aqui para o nosso canal. Bom, vamos lá. Não esqueça que eu vou falar no final ainda como é que foi qual foi o episódio mais ouvido aqui do nosso canal. Mas só para relembrar, então, a nossa retrospectiva de 2023, tecnologia, principalmente com inteligência artificial, a disciplina na aplicação do capital. Isso envolve várias coisas, né? Gestão de portfólio, boa definição do FEL, implantação de boas práticas e agora trabalhar a maneira como a organização está arrumada para projetos junto com os Power Skills, certo? 3 temas que foram muito, muito fortes aqui em 2023 no nosso canal. Agora vamos falar de 2024. Não adianta a gente falar só daquilo que passou. Como é que eu me preparo mais e melhor para o ano que está começando? É claro que essas são as minhas percepções com base naquilo que a gente conversa com os convidados aqui do canal, com base naquilo que as empresas estão comentando, os clientes e profissionais da nossa comunidade, certo? Mas o mais importante é o seguinte, como é que vocês, ou todos nós, estamos preparados para essas oportunidades no próximo ano? Porque a gente já viu, né, eu acho que já comentei isso aqui no canal, o Brasil está inserido
aí na rota de megaprojetos do mundo. A gente há muitos anos já tem grandes investimentos em várias áreas. Por mais que a economia de vez em quando passe por alguns sobressaltos, a gente hoje tem uma carteira bastante diversa e distribuída de projetos de capital no país e que demanda muitos profissionais. E quem vai se dar melhor é quem está mais bem preparado para esses desafios. Então vamos lá, né? Falando para o próximo ano, mais uma vez, é claro que a tecnologia vai estar aí no nosso dia a dia, tanto de forma a trabalhar em projetos, como de forma embarcada nos ativos. E mais uma vez, não são todos os profissionais que estão preparados para isso. Falando em tecnologia, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de BIM, a gente fala de automação de processos, do nosso dia a dia, do desenvolvimento dos projetos, e a gente fala também, como eu comentei, de tecnologia embarcada nos ativos que nós estamos entregando. Então, hoje, não dá para deixar isso de fora. Finalmente, a tecnologia chegou de vez nos nossos projetos e é um grande diferencial para quem sabe trabalhar com isso. Então, não deixe de olhar sob esse prisma para os projetos aí de 2024 na sua carteira e não deixe principalmente de estudar, nunca, né? Outro ponto é a necessidade de fazer mais com menos em projetos com prazos cada vez mais curtos e orçamentos cada vez mais apertados e uma escalada de preços global para projetos que continua, talvez um pouco menor do que quando estourou a guerra na Ucrânia, menor certamente do que da época da pandemia, que aquilo também não era sustentável, mas a gente continua tendo o efeito do chamado escalation. Então, assim, a gente está ficando cada vez mais apertado para gerar resultado. Para isso, os profissionais têm que ser muito mais bem preparados em questões multidisciplinares, ou seja, a gente tem que jogar em mais posições ao mesmo tempo. E a gente tem que ter principalmente a visão do todo e dos impactos que um certo problema pode causar no meu projeto. Então, por isso que eu falo tanto aqui desde o início do canal da metodologia FEL, da importância da gente entender práticas e resultados. Porque sempre que eu tenho um ambiente onde meu desenvolvimento não é o completo, vamos dizer assim, e que é a grande maioria dos casos, eu sempre falo, não tem projeto perfeito. O que você precisa fazer é escolher as suas batalhas. Então, quais são os pontos que de fato você não pode deixar passar por muito tempo, porque isso vai pegar você lá na frente. E aí a visão do FEL é essencial. Então, estar preparado para fazer mais com menos, ainda mais, ainda com menos. Porque isso já vem aí em toda a nossa vida e só vai apertar cada vez mais. Então, realmente, o diferencial está aí, da gente conseguir entender os pontos que são sensíveis nos projetos para que a gente possa escolher as nossas batalhas. Certo? E o terceiro ponto é o trabalho, os projetos, as oportunidades em infraestrutura. Eu já falei isso no passado. A gente tem hoje no Brasil um cenário muito favorável a esses investimentos em relação à participação cada vez maior da iniciativa privada, e a gente está falando de ferrovia, de portos, de rodovias, de saneamento, de aeroportos, enfim, várias concessões que foram antecipadas, renovadas, estendidas e outras tantas que estão saindo, né? Ramo de energia também, e que isso cria muitas oportunidades. As empresas vão precisar investir e já estão investindo, são obrigações contratuais, então, independente do cenário, se não acontecer nenhuma catástrofe econômica, elas vão ter que fazer aqueles investimentos de fato, porque elas estão assumindo a responsabilidade que o governo tinha, em muitos casos, de fazer ampliações e melhorias, e isso tudo gera uma grande massa de projetos, e muitos deles projetos muito grandes, onde a gente vai ter falta de profissionais. Já estamos tendo, tá? E é uma preocupação de empresas privadas, é uma preocupação de governos. Prova disso é que dentro do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, existe o chamado B20, que é o encontro de business, ou seja, que junta grandes empresários com governos para discutir pautas de desenvolvimento que precisam ser levadas para cima para serem foco de investimento, de cuidado, de mudança regulatória, etc. Então, uma grande prova disso, de como nós estamos num momento também muito favorável para esses investimentos, é que agora em janeiro vai ter o encontro desse grupo do B20 no Rio de Janeiro, como preparação para a grande reunião da cúpula do G20 que acontece em novembro também no Rio de Janeiro. Então, isso tudo leva, mais uma vez, a uma grande pauta de oportunidades, de coisas que já estão andando no Brasil e outras tanto que precisam andar. Então, vale a pena ficar de olho nessa área, porque eu já trouxe aqui no canal, né, alguns desafios de projetos de infraestrutura, vou trazer mais,
e a gente precisa de fato estar de olho, porque isso gera muitas oportunidades e vai gerar muitos gargalos dentro da nossa vida de projetos, tanto de profissionais como de fornecedores. E aí o nosso planejamento passa a ser cada vez mais essencial. Ok? Bom, lá no comecinho eu fiquei devendo uma informação, né, que eu já também estava devendo do meu Instagram, de comentar aqui do episódio mais reproduzido do ano. Mas antes da resposta, né, eu queria saber de vocês aí. Foram 51 episódios esse ano, contando com esse. E eu quero saber o seguinte: qual que foi o que você mais gostou? E por quê? Comenta para mim, né? Manda para mim uma mensagem, seja no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, nos comentários desse episódio aqui, se você está no Spotify ou no YouTube. Coloca lá qual foi o episódio que você mais gostou, por que você gostou daquele episódio, foi pelo tema, foi pelo convidado, foi pela maneira com que a conversa se desenrolou. Se quiser fazer um top 3 também de vários episódios que passaram, é muito legal, né? E para mim, todo episódio é muito bacana, principalmente quando eu tô com os convidados, porque aí eu tô aprendendo aqui, assim como vocês. Então, para mim, todos foram espetaculares e me deram a chance de conhecer muita gente dentro do nosso ramo de projetos. Bom, vamos lá. Eu não vou destacar um episódio, mas vou falar de dois. E não é para dar destaque, é justamente para falar das métricas aí, aproveitando que é um final de ano. Na retrospectiva do Spotify, que eu comentei lá no Instagram, e se você não me segue no Instagram, procura lá, André_Choma, tem muito conteúdo que vem por ali, que muita gente ainda não acompanha. A maioria acompanha pelo LinkedIn, então não deixe de acompanhar lá no Instagram também. Eu comentei, e eu falei aqui no início, né, que o nosso canal cresceu 70% nesse ano, que é realmente bastante surpreso com a métrica final. Claro que eu venho acompanhando ali mês após mês e tudo mais, e recebendo cada vez mais feedbacks. E quando eu vou a eventos ou vou em algumas empresas, né, as pessoas vêm falar comigo e falam do canal e falam dos episódios e tal. Isso é muito bacana. Mas ver ali o número na frente realmente é muito gratificante também. E aí no Spotify, por conta dessas métricas, né, o episódio que foi mais procurado ali foi o episódio sobre a certificação PMP, que eu gravei com o Andriele Ribeiro, falando lá, né, se é possível passar de primeira. Um episódio muito bacana, a certificação PMP mantém aí a sua relevância depois de tantos anos e vem crescendo. Só nesse ano teve um crescimento global de 12% comparado com o ano passado, que é muito, pensando em níveis globais, e esse número é até o final de outubro, não conta novembro e dezembro. Então, assim, o número final de 2023 vai ser ainda maior e mostra o quanto as pessoas procuram esse conteúdo. Se você está interessado na certificação e busca dicas, no YouTube tem uma série específica onde eu trago pessoas que passaram na prova e comentam ali, deixam suas dicas, falam como é que foi o processo de estudo e tudo mais. Então não deixe de procurar lá no YouTube. Então um tema que passa bastante aqui pelo canal também e que no Spotify foi o mais ouvido aqui desse ano. No YouTube, disparado, é a entrevista com o Amir Klink, né? Na comemoração dos 2 anos do canal, já falei bastante dela. Para mim, uma honra tremenda. Assim, eu mesmo já assisti aquele episódio, eu nunca falo isso, hein? Eu já assisti aquele episódio acho que umas 8 vezes. Né? A conversa foi muito bacana, assim, muito legal ver ele contando as histórias e principalmente a gente tentando entender como é que é o pensamento de um cara desse no momento de uma situação ali, tendo que planejar algo muito lá na frente ou passando por uma situação de risco. E aí, quero saber o que você achou desses episódios que eu comentei aqui, mas não deixe de me mandar quais foram os seus favoritos. Bom, o legal do podcast é que esse conteúdo ele vai crescendo a cada episódio. Nós temos aí já, com esse episódio, 141 no histórico, mais alguns conteúdos que são exclusivos lá do YouTube. Então, é muito legal ver todos os meses que, entre os episódios mais reproduzidos do mês, sempre estão muitos lá da primeira e segunda temporadas. Que esses conteúdos são atemporais, né? A gente não está aqui falando de notícia, não está falando de atualidades, estamos falando de práticas de gestão de projetos. E muita gente vem falar comigo assim: olha, descobri o canal há pouco tempo, eu estou maratonando, estou pegando alguns episódios lá do passado, mais alguns mais novos e vou mesclando e tudo mais. Então, esses conteúdos não ficam obsoletos, isso é muito, muito legal. Tivemos nesse ano 2 séries gravadas presencialmente, uma em São Paulo, que foi quando eu gravei com a Amir. Gravei 6 episódios em São Paulo, lá em ocasião do aniversário do canal. E gravei 5 episódios em Salvador, agora no final do ano, na Bahia. Saíram 3, temos mais 2 agora para o começo do ano. Se eu fosse você, eu não ia perder. E tudo isso graças ao suporte dos membros aqui do nosso canal. Né? Então, se você ainda não é membro, considere
suportar aqui o Capital Projects Podcast para que a gente possa continuar fazendo esse programa e trazendo conteúdo aqui, porque 2024 a gente tem muita coisa legal vindo e nós vamos ter algumas mudanças. Então vamos lá. Em primeiro lugar, depois de quase 2 anos e meio de episódios pontualmente toda semana, a gente vai ter umas pequenas férias. O podcast vai tirar umas férias de 2 semanas e vai voltar no dia 10 de janeiro de 2024. Então aproveite esse período para maratonar aqueles que você ainda não ouviu, ficar em dia com o conteúdo aqui do nosso canal e assim a gente tem um descanso aqui na produção, mas tem muita coisa já programada para 2024. E um outro anúncio muito importante é que, assim, a partir de janeiro os episódios vão passar a ser quinzenais, certo? Então a gente vai mudar um pouco a frequência de semanal para quinzenal aqui do nosso canal, porque eu estou colocando muita energia, muito foco na nova turma do GPI FEL que vai sair em janeiro. Então não esqueça, as inscrições do GPI elas duram só uma semana e elas vão abrir daqui a um mês, certo? No comecinho ali da segunda quinzena de janeiro. Então fique ligado. Tem um link aqui na descrição desse episódio para o grupo VIP do WhatsApp, para você ficar por dentro de todas as informações para o lançamento. E assim você não perde, porque fica aberto por apenas uma semana. Na edição passada, teve bastante gente que ficou de fora, e depois ele mandou mensagem, né? Poxa, aí, como é que eu me inscrevo e tal? Olha, agora só em janeiro. Então não deixe para depois. A gente está falando aqui de tantas oportunidades em projeto. Eu tenho certeza que você vai querer colocar essas competências também no seu currículo, para que você faça projetos cada vez melhores, certo? Em março, a gente vai comemorar 3 anos do canal, algo inimaginável lá no começo, né? Eu confesso que olhando a lista de episódios aqui desse ano, para gravar essa retrospectiva, dá uma alegria muito grande ver quanta coisa boa passou por aqui e lembrar, né, de tantos feedbacks que eu recebi de vocês. Então, realmente é emocionante olhar para trás e ver que a gente está se encaminhando já para 3 anos desse canal, com tanta coisa legal, com tanta coisa bacana. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se nesse ano você fez parte da comunidade de membros, quero agradecer mais ainda, né, por você ter contribuído para esse projeto e possibilitado que a gente mantivesse ele no ar. Eu espero continuar contando com vocês em 2024, com a nossa comunidade sempre crescendo. Se nesse ano a gente cresceu 70%, é sinal de que a gente está trazendo qualidade nessas discussões e estamos ajudando outros profissionais. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado por esse ano incrível aqui do Capital Projects Podcast e tenho certeza que a gente vai ter muita coisa bacana aí em 2024. Tá joia? Então, a todos vocês, um ótimo Natal, um grande ano novo. Se você estuda o material que a gente coloca aqui, se você vai atrás, se desenvolve a partir do conteúdo do Capital Projects Podcast, eu tenho certeza que seus projetos do ano que vem terão muito, muito sucesso. Vejo vocês em janeiro de 2024. Um grande abraço e até a próxima.